Eclesiastes capítulo 3, a partir do primeiro versículo, está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derribar e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Fecha seus olhos nessa paz que o Senhor tem para oferecer para você. Fecha seus olhos na presença de Deus. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos, mas eu gostaria que você levasse o teu pensamento a Deus. Eleve o teu pensamento ao Todo-Poderoso, ao grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos chamou, aquele que nos trouxe, nos tirou lá das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, aquele que no tempo certo Ele estabelecerá o seu plano e o seu propósito para as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, mais uma vez, Pai, nessa hora, nós te damos graças, Deus, nós exaltamos o Teu nome, Pai, nós agradecemos a Ti, porque Tu és nosso Deus, o Deus que determinou um tempo para todas as coisas, e esse tempo, Deus, que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui na Tua casa, para Te adorar, para Te louvar, para Te bendizer, para levantar as nossas mãos a Ti, Senhor, as nossas vozes, para abençoar, Deus. Oh Pai Santo, muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. E eu oro, Deus, a Ti, Senhor, mais uma vez, Deus, oh Pai Santo, pedindo para que nesse tempo, Deus, mais uma vez o Senhor possa nos alimentar, mais uma vez o Senhor possa nos sustentar, Deus, com a Tua palavra. Ministra, Deus, aos nossos corações, às nossas vidas. Assim, Deus, como nós Te louvamos, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa interceder por cada um de nós, Deus, com gemidos inexprimíveis, Pai. Até mesmo nas horas que nós temos dificuldade, nós cremos que o Espírito Santo de Deus, nesse tempo, há de interceder por cada um de nós. Pai, sustenta, Deus, mais uma vez as nossas vidas, Pai. Assim como o povo lá no deserto foi sustentado pelo Teu maná, pelo pão que desceu do céu, assim também, Deus, nós queremos mais uma vez o alimento do Senhor. Muito obrigado, Deus, eu já Te agradeço desde já, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, pode se sentar nessa hora. Você que crê que há um tempo para todas as coisas, pode se sentar nessa hora. E eu fiz questão de ler a passagem toda para você, mas eu gostaria de ficar apenas com um trecho, apenas com um versículo daquilo que nós lemos, que é o primeiro versículo, o versículo que é a base praticamente, diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas, para que elas pudessem acontecer. Ou seja, em algumas traduções diz, tudo tem a sua ocasião, tem o seu momento, e há tempo para todo o propósito. Então, irmãos, muitas vezes, querido, nós buscamos e deixamos muitas coisas, né, de buscar. Nós estabelecemos prioridade para as nossas vidas, e muitas vezes nós queremos até mesmo antecipar o tempo. É interessante quando as mulheres ficam grávidas. Eu já ouvi vários comentários de mulheres grávidas assim. Elas dizem assim: se eu pudesse tirar já, eu tiraria antes da hora. Claro que existe um tempo determinado, o tempo que Deus determinou para isso são 9 meses. Mas elas disseram assim, por várias vezes eu ouvi esse comentário: se eu pudesse tirar antes, eu tiraria só para ver ele, só para, né, contemplar ali aquela criança. Ou seja, muitas coisas nós queremos até mesmo antecipar o tempo. Essa é uma delas. Mas nós precisamos respeitar o tempo e os tempos que Deus estabeleceu, ou seja, aprender a esperar. Quantos querem aprender a esperar no Senhor nessa noite? Quantos querem aprender a esperar? E algo assim interessante, irmãos, que mais me chamou a atenção e que muito me chamou a atenção, é o que diz
no finalzinho, esse tempo que Deus estabeleceu é debaixo do céu. Olha só que interessante, debaixo do céu. Por que debaixo do céu? Porque Deus ele vive na eternidade. Então para Deus tempo não é problema, para Deus tempo é de menos, para Deus isso é de menos. Tempo é coisa do homem, né? Embora Deus ele seja superior ao tempo, Ele mesmo estabeleceu aqui, que nós vamos ver daqui a pouco. Porque, irmãos, algumas pessoas não entendiam porque Jesus ele usava algumas expressões. Só para você ter ideia, como para Deus é indiferente o tempo. Olha só o que diz o Salmo de número 90, no versículo 4: porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se passou, e como a vigília da noite. A noite era dividida em 4 vigílias, mas como a vigília da noite, ou seja, o Senhor 1000 anos é como nada, é como um estalar de dedos, vamos chamar assim. E em 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 8, está escrito assim: não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos. Fala assim comigo: um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para o Senhor. Ou seja, isso para ele é indiferente. Se fala isso. Por isso que muitas pessoas, irmãos, elas falam assim: ah, Senhor, Deus está demorando. Para ele não. Para o homem pode até parecer um tempo de demora, mas para Deus não. Embora muitas vezes nesse tempo Ele trata e Ele trabalha com cada um de nós. Mas querido, mesmo Deus, irmãos, Ele não tendo tempo para Ele, porque Ele vive na eternidade, Ele vive no tempo, e Deus ele é Deus de eternidade a eternidade, sempre na eternidade. Mas mesmo assim Ele faz questão de trabalhar no tempo, porque Ele trabalha na vida do homem. Então Deus ele vive um tempo diferente do homem. Pode ver, o homem morre, Deus ele é sempre eterno, por ele viver no tempo dele, por ele viver na eternidade. Mas mesmo assim Deus ele acaba trabalhando no tempo do ser humano. Ele entra no tempo do homem, no tempo do ser humano, porque o ser humano ele vive nesse tempo passageiro. E algo que os judeus eles não entenderam quando Jesus falava a respeito disso, olha só. E lá em João capítulo de número 5, verso de número 16, olha só: por esta razão Jesus disse, eu trabalho todos os dias, meu pai trabalha todos os dias também. Jesus fez uma obra no sábado, olha só. E por esta razão os judeus perseguiam Jesus e tentavam matá-lo, tentavam tirar sua vida, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu pai continua trabalhando, ou seja, trabalha todos os dias, e eu trabalho todos os dias também, eu continuo trabalhando. Por quê? Porque para Deus é indiferente o tempo, porque para Deus é indiferente os dias. Ah, Deus está trabalhando no sábado. Mas para Deus não tem sábado. Para Deus todo dia é dia. Você já imaginou, querido, se Deus não trabalhasse no sábado, e no sábado Deus não nos levantasse da cama? Você já imaginou? Ah, no sábado eu não vou trabalhar. Não, sábado que é descanso, ou domingo que é de Senhor. Não tem problema, se for sábado ou domingo eu vou deixar de trabalhar, vou ficar sentado nesse trono maravilhoso aqui, esses anjos me servindo. Não vou trabalhar, porque o povo da terra diz que não se faz nada no sábado. Vou descansar, sábado é do Senhor. Você já pensou? Sábado dele e a gente que fica enroscado com a vida. Aliás, nem vida nós teríamos se Deus não trabalhasse por cada um de nós. Assim como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, que Deus, Ele trabalha para aquele que nele espera. Amém, querido? Em todo o tempo, todos os dias, o Senhor Ele tem cuidado de cada um de nós. De repente, irmãos, a pessoa ela vive a vida achando que simplesmente as coisas se passam. Mas se Deus não estender as suas mãos, querido, poderosos para cada um de nós, nem as coisas se passam, nem nós vamos passar, mas nós vamos ficar simplesmente parados no tempo, nós não vamos deixar de existir, nós seremos como um verme. Jesus ele sentiu isso lá na cruz do Calvário. Jesus, o Filho de Deus, se sentiu como um verme lá na cruz do Calvário, quando estava sendo crucificado. Isso está registrado no Salmo de número 22, quando ele se coloca na qualidade de homem, e parece que o tempo havia se parado para Jesus, quando ele estava passando por aquele sofrimento árduo, e ele passando por tantas dificuldades assim. Mas quando é, pastor, que Deus estabeleceu esse tempo? Quando é que foi que Deus criou esse tempo? Quando é que foi que tudo isso começou? Você pode até acompanhar, se você quiser, acompanhar aqui mesmo, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 14, quando Deus ele começa a falar a respeito do tempo, e pelo poder da sua palavra, Ele estabelece o tempo. Olha só o que diz Gênesis capítulo 1, verso de número 14, está escrito assim: e disse Deus,
haja luminares no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles, esses luminares, sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Ou seja, o que Deus estava estabelecendo aí? Deus estava estabelecendo o tempo, separando ali todas as coisas, dia e noite. Deus estava estabelecendo o tempo aí já. Mas é interessante, irmãos, que quando nós vamos analisar a palavra de Deus, na vida de vários homens, Deus trabalhou com o tempo. Eu vou fazer uma citação bem rápida aqui, mas na vida de vários homens, Deus trabalhou no tempo. Por exemplo, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 12, nós vemos o chamado de Abraão. O que Deus diz para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1? Deus chama Abraão e disse: olha, sai do meio da tua parentela, do meio da casa do teu pai, aí, junto da tua família, dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus começa a trabalhar no tempo de Abraão, para que Deus venha se cumprir no tempo futuro, algo na vida dele, onde Deus havia prometido um filho a ele, e também a geração dele seria como as sementes, as areias do mar, aqueles grãozinhos, sabe? Você já foi no mar, na praia? Você pega aquelas areias lá, né, que corre pela sua mão. Você já tentou contar? Nunca tentou contar, também você não vai conseguir, eu acredito nisso, né? Contar a areia da praia, então, do mar. Então, justamente, querido, a descendência de Abraão, aquilo que Deus teria para ele, nunca ninguém poderia contar. Deus chamou ele certa vez para fora da tenda e disse assim: olha, Abraão, dá uma olhadinha para cima. Ele olhou para aquele monte de estrelas e disse assim: olha, assim como as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Ou seja, dessa forma, dessa maneira, eu vou te abençoar. Olha a quantidade daquilo que eu tenho para você. Deus só disse para ele: fica na minha presença e seja perfeito, seja fiel, permaneça na minha presença. A única coisa que Deus pediu para ele, para que ele andasse diante do Senhor e para que ele fosse fiel a ele. Eu disse isso por várias vezes, quero dizer mais uma, não sei por quantas mais vou dizer. Muitas vezes o Senhor ele nos chama para fora da nossa tenda. Sai da tua tenda, oh filho meu. Você sai da tua tenda, você dá uma olhadinha para cima para ver se enxerga alguma estrela, como no dia de hoje, né? Às vezes o tempo todo nublado, você só enxerga nuvem. Você fala assim: Senhor, mas cadê as minhas promessas, Deus? Cadê aquilo que o Senhor tem, Deus, preparado para mim? Você só enxerga nuvem. Talvez você esteja vivendo no dia de hoje, onde você olha, você só enxerga nuvem, você não enxerga mais nada. Cadê as estrelas daqui? Mas eu quero dizer para você, querido, que acima dessas nuvens existem estrelas, existe um céu maravilhoso, existe a criação de Deus. Mas existem pessoas que ficam focadas ali nas nuvens e acham que é só aquilo ali. Ah, Deus, então, Deus. E às vezes esquece da presença de Deus, esquece que o nosso Deus ele é acima das nuvens, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é acima de todas as coisas. Não existe limite para Deus, querido, não existe tempo para Deus. Deus ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono do sábado, é o dono de todas as coisas. E Abraão, querido, ele permaneceu fiel diante da presença do Senhor, e durante o tempo que Deus havia estabelecido, Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. E Abraão foi grandemente abençoado, teve ali seu filho Jacó. E a geração toda, os patriarcas ali, foram pessoas que representaram o próprio Deus aqui na terra. E a semente de Abraão nós vemos até o dia de hoje, quando nascem, não sei quantas pessoas nascem por dia, nem tem ideia. Mas a semente de Abraão continua nascendo, que assim Deus disse que seria para cada um de nós. Ou seja, quando Deus ele planeja uma coisa, irmãos, nas nossas vidas, irmãos, pode acontecer o que tiver que acontecer. Esses dias mesmo eu comentei aqui que eu não tenho ciúme daquilo que Deus me deu. Não tenho ciúme, nunca vou ter daquilo que Deus me deu. E nunca tenho ciúme daquilo que Deus te deu, porque se Deus te deu é teu, cuida, mas aquilo que Deus te deu é teu. E porque quando Deus tem um plano e um propósito, irmãos, você pode acreditar que seja hoje, seja amanhã, mas vai acontecer na nossa vida. Vai acontecer. Deus, ele, irmãos, quando Deus tem um chamado, quando Deus tem algo para a vida da pessoa, Deus vai fechando os caminhos, irmãos, até você não vê mais oportunidade, você não vê mais saída para lugar nenhum. Quando você olha, você dá de frente com aquilo que Deus havia falado para você lá atrás. Assim aconteceram com muitos homens, também aconteceu com Moisés. Quando Moisés, querido, no seu chamado, o tempo que Deus estabeleceu para ele, nos 120 anos, Deus estabeleceu algo para a vida de Moisés, 40 anos lá no palácio. Nos 40 anos que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, lá naquele deserto, Deus falou com Moisés na sarça,
Deus prometeu algo para Moisés: olha, Moisés, através da tua vida eu vou libertar o povo, através da tua vida eu vou libertar aqueles que estão lá sendo oprimidos por Faraó. E Deus estabeleceu, querido, Deus levantou Moisés, Deus usou Moisés grandemente, Deus chama Moisés, Deus honra Moisés, Deus capacita a vida de Moisés, Deus prepara alguém para estar andando com ele, mas porque Moisés esperou na vontade de Deus. Tiveram que acontecer todas aquelas pragas, Deus poderia livrar no primeiro chamado, Deus poderia livrar, poderia, mas Deus tem um tempo para todas as coisas. Para que antecipar as coisas, irmãos? Muitas vezes, irmãos, no nosso tempo as coisas aparentemente demoram, porque Deus ele quer tratar conosco. Deus ele quer tratar conosco. Assim como disse o centurião certa vez, uma só palavra do Senhor pode fazer com que o meu criado fique curado. Uma só palavra do Senhor. Mas muitas vezes Deus prefere trabalhar com o tempo, e no tempo para cada um de nós. Deus poderia dizer assim: porque aquele povo rebelde que estava murmurando contra o Senhor, olha, esses rebeldes eu vou destruir eles aqui mesmo, e passem só aqueles que não murmuram, atravessem o Jordão e entrem na Canaã. Deus poderia fazer, mas Deus deixou eles andando em volta, para mostrar que aqueles que não creem, a vida deles é sempre ficar andando em volta, sabe? Sabe aqueles, desculpa a expressão, mas sabe aqueles bichinhos, não vou nem falar o nome, você traz na sua memória, aqueles bichinhos que ficam tentando encontrar o rabo, fica girando, a hora que ele cansa, ele para, aí a hora que ele olha para o rabo de novo, ele começa a correr de novo. Assim, muitas pessoas que não creem e murmuram contra o Senhor, elas estão virando na vida, assim, correndo atrás do nada, o tempo todo, e elas acabam ficando desiludidas lá no final da história. Mas quando a pessoa ela crê, querido, quando a pessoa ela acredita no chamado de Deus para a vida dela, no chamado de Deus para a salvação para a vida dela, ela diz: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos, nesse tempo que o Senhor preparou. E ela vem até o Senhor, e o Senhor muda a vida, sabe, irmãos? Porque eu não conheci ninguém, irmãos, que realmente entregou a vida para Jesus, e realmente de todo o coração, irmãos, passou a servir a Jesus, e a vida da pessoa continuou da mesma maneira. Eu não conheço, irmãos. Se houve realmente uma entrega, existe mudança, transformação, existe operação do Senhor. Diferente de quando você fala assim: Senhor, não vale nada mesmo, então tosse a minha vida. Diferente é uma entrega. Você ia jogar diante do Senhor e falar para o Senhor: vê o que o Senhor pode fazer. Entrega, e quando você entrega com carinho: Senhor, está aqui nas minhas mãos, meu futuro agora pertence ao Senhor, quero viver na tua presença. Deus muda, irmãos. Deus muda a trajetória, Deus dá uma nova direção para o ser humano. Esse é o prazer de Deus, querido. E Deus, irmãos, ele fez com que a promessa de Deus se cumprisse sobre a vida de Moisés, resgatando o povo das mãos do faraó e levando para a terra prometida, no tempo que ele estabeleceu. Poderia fazer nos 40 dias determinados? Sim, mas ele fez em 40 anos, no tempo de Deus. Ai, que Deus demorado. Não, irmãos, Deus ele tem um tempo para todas as coisas. Talvez você não esteja maduro o suficiente para que quando o Senhor ele abra a mão para você a respeito de alguma coisa, talvez você se perca com aquilo que Deus faz na tua vida. Assim como muitas vezes nós vemos o Senhor, ele abre as portas, o Senhor ele capacita, muitas vezes o Senhor ele dá condição e abençoa a pessoa, segura aquilo, faz que nem um filho pródigo: pai, eu não quero mais nada com o Senhor, eu vou com aquilo que eu tenho embora. A pessoa simplesmente sai da presença do Senhor. Falta o quê? Maturidade. Ou seja, ainda não estava preparado para aquilo que o Senhor tinha. Ainda não estava preparado, irmãos. Por isso que Deus ele trabalha no tempo. Ele vai trabalhando com cada um de nós, nos fazendo esperar. Mesmo esperando, irmãos, nós precisamos crer que o Senhor é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Nós precisamos crer que Ele é fiel, mesmo os nossos olhos não enxergando. Nós precisamos continuar acreditando no Deus que nós servimos, mesmo os nossos olhos ainda não vendo, irmãos. Nós precisamos continuar crendo que o Senhor é galardoador, que é abençoador de todos aqueles que o buscam, e nós buscamos e nós esperamos o Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, para a sua igreja, para a igreja fiel, para aqueles que buscam e esperam no Senhor, o Senhor tem algo bem interessante. E muitas pessoas elas perguntam para nós, muitas pessoas chegam desesperadas diante da presença do Senhor, e elas perguntam para nós: Pastor, por quanto tempo eu tenho que clamar? Eu vou ficar clamando a vida inteira? E, bom, o tempo que necessitar. O tempo que nós temos que clamar é o tempo que
Necessitamos. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Mas ele fala quanto tempo? Não, vai clamando. Cristo, sabe? Só Deus sabendo o que estou sentindo. Mas vai clamando, vai adorando, vai buscando. E a nossa busca, irmãos, aumenta a nossa intimidade com Deus. Ou seja, diferente de quando se ora a Deus, a resposta a Deus abrir a janela do céu: amém, Senhor, Deus, eu te louvo por todas as coisas, obrigado, Senhor. Mas quando você está todos os dias ali, irmãos, aos pés do Senhor, clamando ao Senhor por algo, você cria intimidade com o Senhor, uma identidade com o Senhor, sabe, irmãos? É algo maravilhoso. É algo maravilhoso, porque todos os dias você está ali, ó. Todos os dias você está ali. Isso gera uma intimidade. Nesse tempo que Deus estabeleceu, isso gera intimidade. Então eu clamo faz tanto tempo, eu busco faz tanto tempo. E quanto tempo eu tenho que buscar? O tempo que for necessário. Em Jeremias também, capítulo 29, verso 3, está escrito assim: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Está escrito quanto tempo nós precisamos buscar? Não. Buscar-me-eis, ou seja, vão buscando de todo o vosso coração, você vai encontrar. Quanto tempo precisar. Depois que você encontrar, você continua buscando para agradecer ao Senhor, para cultuar em ação de graças ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Testemunhar aquilo que Ele fez para que o nome do Senhor seja glorificado e seja agradecido. Ah, pastor, mas oração é demais. Eu estou orando já, não sei quanto tempo faz que eu venho, eu coloco algo aqui, e os irmãos oram, e todos oram, e as mãos estão colocadas na minha cabeça, e eu não sei mais por onde orar. Não sabe por onde orar? Não sei quanto tempo faz você ora por aquilo que você busca, aquilo que você tanto almeja, aquilo que tanto você deseja no teu coração. Não sei quanto tempo faz. Mas eu vou dizer para você quanto tempo você precisa orar por aquilo que você está buscando. Quantos aqui estão buscando algo do Senhor? Quantos aqui, ou será que só eu? Quantos aqui estão buscando algo do Senhor? Então eu vou dizer para você o tempo que você tem que orar. Depois que você ver a respeito desse tempo, aí você pode parar se você quiser, tá bom? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, está escrito assim: orai sem cessar. Quanto tempo nós precisamos orar? A vida toda, sem cessar, continuamente, o tempo todo orando, o tempo todo buscando, o tempo todo invocando o nome do Senhor, o tempo todo, querido, nós precisamos estar entregando, irmãos, as nossas orações diante do Senhor em clamor. Em clamor, não sei, irmãos, se você tem buscado ao Senhor pela sua família, não sei se você tem, assim como essas fotos que estão aqui, não sei se você tem buscado ao Senhor por uma causa da justiça, não sei se você tem buscado ao Senhor para que o Senhor abençoe a tua casa, assim como esses muitos pedidos de oração que tem aqui. Se você for ver, claro que nós vamos ver, não vamos fazer isso por questão de ética e bom senso, mas se você for ver, irmãos, são muitos pedidos daquilo que são apresentados diante do Senhor. Deus tem um tempo para tudo. Deus tem um tempo para executar cada coisa, irmãos, debaixo do céu. No tempo do homem, quando o homem crê, o homem continua crendo na presença dele, crendo que Ele é fiel, que Ele é o Todo-Poderoso, e adorando a Ele em espírito e em verdade, sem interesse algum, é claro, orando, mas buscando ao Senhor de todo o coração. Tenho certeza, irmãos, tenho certeza disso. Nosso Deus não é um Deus mudo, mas nosso Deus é um Deus que fala. Nosso Deus não é um Deus surdo, como diz Isaías capítulo 59, mas o nosso Deus é um Deus que ouve, assim como diz o livro de Salmos também. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração do teu povo. Nosso Deus não é um Deus manco, irmãos, mas Ele anda, Ele caminha, irmãos, e Ele carrega muitas vezes a cada um de nós. Quando nós temos dificuldades, irmãos, em caminhar, Ele nos sustenta no seu colo. Ele nos segura, irmãos, pela sua mão poderosa, e Ele nos põe de pé. Mas nós precisamos crer, nós precisamos entregar realmente, assim como diz o livro de Salmos, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, para que a obra dele venha acontecer na nossa vida. Irmãos, só para encerrar, não se esconda, irmãos, da vontade de Deus e do plano que Deus tem para você. Não se esconda do chamado de Deus e daquilo que Deus preparou para a tua vida. Não se esconda, irmãos,
da potente mão de Deus, porque somente, irmãos, debaixo da mão do Senhor é que você vai alcançar aquilo que você tem buscado. Então você precisa estar perto dele nesse tempo que ele preparou, para que você saiba qual é a vontade dele para a tua vida. Deus tem uma vontade para você, um plano, um propósito, um projeto para a tua vida. Por mais que você trace seus planos, a Bíblia diz em Provérbios que o homem traça planos, mas a resposta, aquilo que acontece mesmo, vem da boca de Deus. Mas nós precisamos estar perto dele, para realmente nós encontrarmos ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que será que muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, andando patina, e muitas vezes não conseguem nem sentir a presença de Deus? Porque muitas vezes o Senhor manda ir para um lado, tem que ir para o outro lado, mesmo dentro da igreja, mas fora da vontade do Senhor. Ande, irmãos, deixa o vento do Espírito soprar para você, para que você possa caminhar na direção que o Senhor quer te levar. Deixa o Espírito Santo soprar sobre a tua vida, e não resiste não, vai no caminhar, vai no sopro de Deus. Eu tenho certeza, querido, que a tua vida vai ser modificada. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser diferente, e você vai poder louvar ao Senhor nesse tempo que Ele preparou. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Só para encerrar, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você que está clamando, você que está buscando por algo de Deus debaixo do céu, se coloque de pé nessa noite, se coloque de pé nessa hora.